cargo mais difícil, a função mais difícil é a do narrador. Porque, assim, todas as outras, você pode aprender a técnica. Você pode aprender a ser um repórter, um bom repórter, um repórter razoável, um repórter que saiba fazer perguntas, ou que conte histórias, você pode aprender a escrever. Aí vai ter gente que escreve melhor, gente que escreve pior, tem gente que pergunta melhor, gente que pergunta pior, gente que apresenta melhor. Tem as variações. Mas você pode aprender essas técnicas, né? Você pode buscar isso. Narrador, não. Ou o cara tem o dom de fazer aquilo, e aí ele desenvolve aquele dom, ou ele não tem, na minha percepção. O narrador, ele é um repentista. Ninguém aprende a ser repentista. O cara tem um dom. Por que eu falo que ele é um repentista? Pega o cara do cordel lá, do repentista, ele está contando aquilo ali, dando um ritmo, trazendo uma emoção para você, te prendendo naquela história enquanto a história está acontecendo. É exatamente o que o narrador faz. Ele está prendendo a sua atenção, ele está te dando informação, ele está fazendo seu coração bater mais rápido, ou segurando um pouco aqui, enquanto a história está acontecendo. Então o cara tem que ser muito foda para fazer. Verdade. Então eu sempre tive uma admiração muito grande pelos narradores. Aí, na minha experiência, trabalhando com narradores, eu percebi que cada um deles tem uma dinâmica diferente. Entendeu? É como se fosse... imaginando que eu fosse a banda de apoio, e cada cantor tem a sua especificidade. E eu pensei assim, cara, será que tem alguma congruência entre esses caras? Assim, e resolvi pesquisar isso. E aí cheguei nesse formato. E chamei 7 dos narradores que eu acho que tinham perfis diferentes entre si, e que, evidentemente, eram meus amigos com quem eu tinha trabalhado, exceto o Silvio Luiz, com quem eu não tive a sorte de trabalhar. E fiz um livro de entrevistas com ele. Então, tem o Galvão, tem o Kleber, tem o Luiz Roberto, tem o Rogério Corrêa, que foi meu parceiro durante muito tempo, tem o J. Júnior, tem o Silvio Luiz e tem o... que vergonha se eu esquecer um aqui. Peraí. Tem o Silvio, tem o J. Júnior e o Kleber. Esqueci logo o Kleber. Kleber, beijo, te amo, cara. Então, assim, e tem o Kleber. E cada um deles tem uma mecânica de trabalhar que é muito legal, entendeu? Então, tem um, especificamente, que, tipo, a bola passou do meio de campo. Se você estiver falando, ele começa a ficar nervoso. Porque ele gosta de construir a jogada desde o início. E o torcedor não percebe isso nos narradores. Às vezes fala assim, o cara gritou o gol de um time com mais emoção do que gritou o gol do outro time. E não é o gol de um time ou o gol do outro time, é o gol. Porque tem o gol que tem uma história inteira para contar. Ele começou no meio de campo, teve uma jogada, teve um lance, aquilo vai crescendo, até o lance do gol. E tem um gol que é uma bola pingada, pingou a bola na área, é gol. Entendeu? Então por exemplo, tem esse narrador que, se passar ali do meio de campo, ele começa a ficar angustiado, começa a olhar para o comentarista e fala, devolve. E aí você tem que devolver rápido para ele, porque senão ele vai perder aquela dinâmica e tal. Tem outro que o mundo pode estar caindo dentro da área, se você estiver no meio da frase, ele está tranquilaço. O problema é seu. Se eu perder o gol, você que... A culpa é sua. A culpa é sua, entendeu? Porque a gente vê muito narrador, comentarista que começa a comentar e fala, não, vai lá, né? Porque sente que vai acontecer recomendável. Porque, assim, é muito mais importante para a audiência. Você pode estar falando da coisa mais relevante do mundo, do ponto de vista da análise. É muito mais importante para a audiência a narração do gol do que aquilo que você está falando. Sim. Porque é o objetivo do jogo, entendeu? Então é preciso o comentarista ter essa humildade de dizer assim, qualquer coisa que eu esteja acrescentando não é tão importante quanto o lance do gol. Então, é claro que depois de 25 anos, você começa a ver uma jogada... Tem hora que não tem jeito. A bola está no meio de campo, o cara dá uma esticada, o cara bota ali de cabeça, entra... Como foi o gol do Flamengo, por exemplo, entendeu? O zagueiro... Né, jogou lá... Jogou na área, o Cebolinha foi lá e fez o gol. Às vezes a bola está no meio de campo, não dá tempo de você terminar a frase. Então isso acontece com alguma frequência. Mas, assim, é preciso ter a humildade de perceber que, assim, por mais relevante que seja a informação que você esteja dando, ou a explicação, ou qualquer coisa que você esteja falando,
Você viu uma jogada que é promissora? Para. Pode não dar em nada. E aí depois você termina de falar o que você tiver que falar, entendeu? Parece fácil falando assim, mas muitas vezes a gente se perde. Né? Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que eu estava no meio da frase, saiu a jogada de gol e o cara perdeu o gol por minha causa e eu tive que falar, pô, foi mal, velho, desculpa. Entendeu? Alguns lidam bem com isso, outros assim... Mas, Bob, tem umas situações engraçadas, né? Por exemplo, eu acho que um dos gols mais marcantes do Kleber é aquele, olha o Romarinho! Que ele quase perdeu o gol, né? Na verdade, tipo, já tinha perdido. É uma narração que, né, que ficou pra história. E tem outras, assim, que... Você lembra que nasceram da... pura cagada? Cara, tem muito folclore a respeito disso. As pessoas não fazem ideia da quantidade de coisas que acontecem enquanto você está transmitindo um jogo de futebol. É muita gente envolvida no processo, e frequentemente tem 3, 4, às vezes 5 pessoas falando ali no ponto, o cara está narrando e tal. Tem o diretor do caminhão, tem o diretor da transmissão, às vezes tem o cara do áudio, tem não sei quem... Então, especialmente para o narrador, é como se ele tem que coordenar aquilo tudo e ainda por isso que eu acho que o cara é foda. E ainda tem que contar uma história e prender a atenção de todo mundo. Então, assim, às vezes acontece, e não sei se é esse o caso, mas às vezes acontece do diretor estar falando alguma coisa, dizer, daqui a 2 minutos você tem que chamar um texto ou tem que fazer alguma coisa assim, porque a gente vai passar para a rede... E a gente vai passar... O cara está dando uma informação ali e o cara para de narrar durante um segundo para prestar atenção no que está acontecendo e aí sai um lance de gol e o cara tem que dar essa volta. Né? Uhum. Tem uma história muito engraçada que é atribuída ao Fiore Gigliotti, um dos maiores narradores de todos os tempos de rádio, e eu acho que era o Ricardo Capriotti, se eu não me engano. Se não for, me perdoem também mais uma vez. Que é o famoso gol do Corinthians, que o Fiore está narrando o jogo e tal, não sei o quê, aí ele abaixou para ler um texto de comercial. Nas casas, não sei quem, pernambucanas, parará, 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 parará. Aí, daqui a pouco, ele fala assim, entra o plantão falando assim, gol... Aí ele falou assim, gol aonde? Aí, Fiore. Caralho. Acontece até com gênios, né? Aí ele fala, gol do Corinthians e tal. Assim, não, Fiore, foi do Palmeiras. Nossa, que pariu, cara. Aí, assim, virou folclore e tal, não sei o que. Obviamente, são histórias do rádio, assim, que tem aquelas histórias assim que a gente não sabe exatamente se aconteceu, mas elas são tão contadas que no final elas viram um pouco de verdade, né?